Em menos de 24 horas, o presidente da República, seu Jair, passou de envolvido na morte da vereadora Marielle Franco, crime bárbaro no Rio de Janeiro, a personagem de uma novela velha, que é a de uma acusação feita num vazamento de um processo que está sob sigilo. Essa prática não é nova por aqui, inclusive foi muito utilizada na divulgação daquilo que interessava na Lava Jato. Áudios da Vaza Jato comprovaram isso depois. A divulgação, normalmente parcial, de um processo que está sob sigilo, pode trazer consequências devastadoras, incriminar alguém, por exemplo, que não necessariamente tem responsabilidade na história, normalmente com interesses de outros envolvidos no caso. Mas aqui no Brasil virou a coisa mais comum. Então tem lá alguma coisa, algum processo, algum inquérito sob sigilo, normalmente a história acaba vazando, né? Seja pela imprensa, seja por meio de algum procurador, promotor, juiz, político, enfim, esse conteúdo vaza mesmo, na teoria, estando sob sigilo. E isso é ilegal. A gente falava aqui ontem de manhã que várias partes desse enredo do porteiro não estavam se encaixando, mesmo após a reação raivosa, até desproporcional, do presidente da República que estava na Arábia Saudita. E a investigação acabou sendo encerrada depois que o vereador Carlos Bolsonaro, filho e vizinho do presidente no condomínio em que moram, no Rio de Janeiro, o mesmo onde mora o assassino Rony Lessa, que matou a Marielle Franco, revelou áudios gravados na portaria no dia do assassinato e que depois foram confirmados pelo próprio Ministério Público. Um dos áudios mostra que o ex-PM Elcio de Queiroz pediu para o porteiro interfonar para a casa do assassino Rony Lessa e não para a casa do seu Jair, como havia informado em 2 depoimentos esse porteiro, segundo a reportagem na TV Globo. E segundo estava também no livro ali de entrada e saída do condomínio Vivendas da Barra. Vamos ouvir aqui o áudio da conversa do porteiro com o Rony Lessa. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elcio. Pode ligar aí. Isso, né? Portaria, boa tarde. É seu Elcio, pode entrar, pode entrar. Foi essa conversa. E a voz não é a voz do seu Jair, claramente a voz do Rony Lessa. Após a análise desse material, de outros áudios desse mesmo dia, essa suposta participação do presidente da República, à época deputado federal, foi descartada pelo Ministério Público. E aqui não me parece qualquer tipo de proteção ao presidente Bolsonaro, já que as promotoras do caso não viram motivos para prosseguir com a investigação, entendendo que o porteiro, chegou a ser dito isso ontem na entrevista, mentiu. E há fatos mostrando isso. Só tem um detalhe estranho, a gente falava mais cedo sobre isso, né? Porque só ontem saiu o relatório, o laudo, a perícia, confirmando que de fato a troca ali de mensagens foi feita diretamente com o Rony Lessa e não com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava em Brasília naquele dia, né? E o áudio é claro, é cristalino. A conversa é, tá aqui o seu Rony, pode mandar entrar, né? E aí o Rony Lessa entrou o Elcio entrou na casa do Rony Lessa. As imagens do circuito interno mostram justamente isso. O carro, o Logan, sai da portaria, vai direto para a casa do Rony Lessa, aí o Rony entra no carro e depois comete aquela barbaridade com a Marielle e com o Anderson Gomes. E aí, ontem eu falava que se houvesse qualquer participação do Bolsonaro nessa terrível história, a vida política dele estaria completamente acabada, ele ia responder ao processo e tudo mais. Por outro lado, como as provas mostraram até agora que não houve qualquer participação dele no caso, Bolsonaro sai limpo dessa história. E aí infla o grupo dele, principalmente nas redes sociais, a dizer que há um grande esquemão aí para prejudicar o presidente da República, colocando no mesmo balaio o escândalo Fabrício Queiroz da rachadinha com o filho do Bolsonaro, Flávio, ex-deputado, hoje senador, na Assembleia do Rio de Janeiro. Coloca também a facada do Adélio, aquele crime bárbaro do Adélio Bispo, que está preso no Bolsonaro. E assim, são situações completamente diferentes. Então a rachadinha no Rio de Janeiro do Flávio Bolsonaro tem que ser investigado. Essa dúvida que ainda paira sobre o Adélio, segundo a Polícia Federal, era só um maluco que foi lá dar uma facada no Bolsonaro. Mas tudo bem, vamos nessa. O Bolsonaro diz que não, que se investigue o Adélio, se tem um esquema atrás do Adélio, vá atrás disso, mas são situações diferentes. Não dá para colocar tudo junto.
dizendo que se trata de um grande esquema para prejudicar o atual presidente da República. Ontem, inclusive, teve ali uma participação estranha, para dizer o mínimo, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que logo de cara se posicionou de novo como advogado do presidente da República, dizendo que ele não tinha qualquer culpa, queria colocar a Polícia Federal no caso. E é estranho que Moro, logo de cara, tivesse essa convicção. Ninguém tinha essa convicção até então. As informações foram surgindo ao longo do dia. Teoricamente, o Moro não teve acesso ao processo que está sob sigilo, mas aí parece que todo mundo já sabia desse caso, né? Sabia detalhes da apuração que estava em curso. E aí eu vou falar um pouco dessa história da reportagem que a Globo levou ao ar. E aí tem uma discussão, inclusive aqui na redação. A Carla acha uma coisa, o Felipe acha coisa diferente, eu acho uma coisa. Eu fui durante muitos anos chefe de redação aqui da Rádio Band News FM. E eu pegava as reportagens das edições, enfim, tudo que aparecia de informação e passava pelo meu crivo. Isso aqui muda esse trecho, aqui precisa aumentar, você ouviu fulano, não tem ciclano, isso é normal numa redação. Nesse caso que a reportagem do Jornal Nacional levou ao ar, eu teria barrado, por entender que havia uma precipitação. A história não estava fechando, como de fato acabou depois não fechando de vez. Pediria para ir atrás essa troca de mensagens, tentar descobrir se essa história do porteiro, que agora está de fato comprovada nos áudios do condomínio, né? Por que não batia com o Bolsonaro estar em Brasília? Alguns outros companheiros meus entendem que não, que estava ali, a Globo noticiou que ele estava em Brasília, disse que foi a declaração do porteiro, que estava ali, digamos, sem muito sentido e tal. Então, eu não daria essa notícia. Eu não daria, acharia por bem esperar, né? Porque não estava batendo a história e depois acabou não batendo isso. Dito isso, algumas perguntas continuam no ar. Agora, o porteiro mentiu? Por que o porteiro mentiu? Qual o interesse do porteiro em ter mentido? Inclusive anotado ali no livro, antes do crime, que o tal do Élcio entrou na casa do seu Jair. Qual o interesse dele nisso, né? Por que ele disse que o Élcio de Queiroz pediu para interfonar na casa do Bolsonaro e não na casa do assassino Rony Lessa, como mostra o áudio que depois acabou sendo divulgado? Qual o interesse ou qual o receio, sei lá eu, do porteiro nessa história? Ele se confundiu? Se confundiu duas vezes, já que foram 2 depoimentos à polícia? Outra questão importante de todo esse imbróglio aí, né? Nesse inquérito que deveria ser sigiloso e que todo mundo estava sabendo. O Ministério Público, o Supremo, o governador do Rio, Wilson Witzel, que teria vazado conteúdo segundo o Bolsonaro, e até o próprio seu Jair confessou que sabia. Esse é outro trecho dessa novela que também é estranho. Bolsonaro disse que foi avisado pelo Witzel, já meses atrás. Começo do mês. Né? 3 semanas ele falou, acho que é uma coisa assim, né? 20 dias, no começo agora de outubro, tá terminando o mês hoje, que esse assunto do porteiro viria à tona. Algo que foi negado pelo governador do Rio, né? Que ele não negou que conversou, mas ele falou assim, não, nunca vazei nada e tal. A informação existia. Aparentemente sim. Mas, sabe, nessa história, um dos dois lados tá faltando com a verdade, para usar um termo técnico, né? Ou o presidente ou o governador, porque são histórias completamente diferentes. E seja como for, é muito grave, porque estamos falando aqui de importantes autoridades do país. O presidente da República, a maior autoridade do país, e o governador do Rio de Janeiro. Com um detalhe que um é cria do outro. Foi por causa da onda do Bolsonaro na última eleição que o Witzel foi eleito. E agora, a conclusão de Bolsonaro é que foi o governador do Rio que vazou parte desse inquérito sigiloso para ter algum tipo de benefício na corrida presidencial, que só vai acontecer em 2022, ou seja, ele vai ter que fazer um belíssimo governo no Rio de Janeiro para ter alguma chance, se quiser de fato ser eleito presidente. Dá uma olhada nessa maluquice desse enredo, dessa novela, de uma trama que no fim passa longe da história do porteiro até. Está cercada de idas e vindas, de acusações graves, de troca de ofensas. É claro que tudo isso tem sido alimentado nas últimas horas. E aí você pega e tem as teorias da conspiração, as mais diversas. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que achar, no seu delírio particular. Mas aqui, baixando a bola, nesse enredo maluco, os fatos até agora mostram que não houve participação do presidente Bolsonaro nesse terrível assassinato. E as investigações devem continuar, porque até hoje, até esse momento,
ninguém sabe quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. E esse é um ponto fundamental. Então, baixada a bola, virada essa página, aparentemente, pelo menos até agora, né, dessa participação que seria, depois que o porteiro disse que foi até a casa do presidente Bolsonaro e o áudio mostra claramente que não foi. Então, baixada essa bola, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é a Polícia do Rio de Janeiro, se for o caso da Polícia Federal, toda hora falam da federalização desse processo, né? Que entre na história, todo mundo quer saber quem mandou matar a Marielle e o Anderson, né? O único fim até agora dessa história é que o porteiro vai ser indiciado por falso testemunho. E nesse filme de terror, já que a gente está no Halloween, até agora apenas o porteiro, tem aquela história que o mordomo né? É culpado, até agora o porteiro está sendo o único culpado. Queria falar rapidamente sobre a economia, né? Ontem o Copom, como era esperado, anunciou mais um corte de 0,5 ponto na taxa oficial de juros, foi o terceiro corte seguido. A taxa chegou a 5% ao ano, é o menor nível da história. O Copom deve cortar mais 0,5 ponto na reunião de dezembro e aí vai chegar a 4,5%. 4,5% ao ano, um número que os economistas acho que sempre desejaram, né? Essa política sucessiva de corte dos juros não está fazendo sozinha com a economia volte a crescer. Os juros sempre foram considerados pelos economistas como os grandes vilões. A Carla se lembrou aqui do vice-presidente Alencar, sempre reclamando, né? É muito difícil você conseguir crédito, empréstimo, financiamento, mas tudo de uma velocidade muito lenta, né? Os juros começaram finalmente a diminuir para os consumidores, para as empresas, vem caindo devagarinho, de forma tímida. É o caso, por exemplo, dos financiamentos imobiliários. A queda dos juros já refletiu num reaquecimento nesse mercado, o que é importante para fazer a economia girar, contratação de mão de obra, prédios, casas, né? Além de outros serviços, injeção de dinheiro no mercado em geral. Ontem a Caixa Econômica anunciou que reduziu num plano de financiamento ali específico os juros imobiliários para 6,75% ao ano mais TR. Até outro dia, quem queria comprar um imóvel, financiar pela Caixa, encontrava juros até 14%, ou seja, está havendo uma redução, mesmo que de forma tímida, devagarinho. Poderia ser muito maior, ainda mais quando você vai atrás dos números do cheque especial, do cartão de crédito. Esses continuam absolutamente pornográficos, chegando a quase 300% ao ano, o que é uma loucura. Seja como for, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já sabe que só essa queda dos juros não está sendo suficiente para a recuperação da economia e deve, nos próximos dias, anunciar um plano com medidas para estimular o emprego, e é o que a população aguarda com muita ansiedade. E vamos em frente.